Olá, bem-vindo a mais um dos vídeos de meu canal. Existem diversas citações na Bíblia chamando Deus de Senhor dos Exércitos. Mas você saberia dizer a quais exércitos esses textos estariam se referindo? O termo Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos vem do hebraico Yahvé ou Jeová Sabaoth. Os autores do Antigo Testamento usavam esse título para enfatizar o grande poder de Deus. Praticamente todos os livros proféticos utilizam tal expressão, de Isaías a Malaquias. Jeremias chega a utilizar esse termo Senhor dos Exércitos cerca de 80 vezes. Mas a primeira vez que aparece esse termo na Bíblia foi quando o profeta Samuel nasceu. Todos os anos esse homem, Eucana, pai de Samuel, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Mais adiante, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia tem também a aplicação deste termo, quando o pequenino Davi enfrenta o gigante Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Embora seja muito utilizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, somente duas ocasiões trazem esse título. Uma foi quando o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 1:9. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías usa o termo Senhor dos Exércitos por volta de 60 vezes, retratando a Deus como um poderoso guerreiro, capaz de conquistar todos os inimigos de Israel e providenciar todo o necessário para a sobrevivência do povo. E os descendentes, ou sobreviventes ou remanescentes, dependendo da versão da Bíblia, são os que permanecem fiéis entre os israelitas. Paulo mostrou esse trecho de Isaías para mostrar que ainda em seu tempo existiam israelitas fiéis. E também Tiago escreveu: "Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos." Aqui, Tiago estava denunciando os ricos perversos que se diziam crentes e estavam associados à igreja, mas que estavam oprimindo seus trabalhadores diários, não pagando diariamente os seus salários. E esses iriam prestar contas futuramente ao Senhor dos Exércitos. Mas enfim, o que seria essa expressão? Inicialmente, quando essa palavra Senhor está escrita toda em letras maiúsculas, significa que está aplicada ao nome pessoal de Deus, o próprio Deus. E quanto aos exércitos de Deus, quem são? Pode-se dizer que existem 4 tipos de exércitos de Deus mencionados na Bíblia. Em primeiro lugar, os corpos celestes ou forças da natureza. Esse exército já se encontra mencionado em Gênesis, no último dia da criação. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Também o salmista fala da criação deste exército, quando diz: "Os céus por sua palavra se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles." Pelo contexto deste salmo, podemos inferir que esse exército não se trata de anjos, mas sim dos corpos celestiais, como sol, lua e estrelas. Nesse sentido, Isaías mostra que, ao invés de adorar as estrelas, o povo deveria ver nelas evidências do ato da criação de Deus. "Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar." Aliás, o primeiro mandamento de Deus, dado a Moisés, de amar somente a Deus e não prestar culto a outros deuses, foi revisitado e repassado à segunda geração do povo que saiu do Egito, no livro de Deuteronômio. "Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles
coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Isso porque outros povos adoravam o sol, a lua e as estrelas. E o povo de Deus não deveria se contaminar com tais práticas. Mas vemos que futuramente eles caíram nessas práticas. Abandonaram, falando do povo de Israel, no tempo de Oséias, o último rei de Israel, todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. E também em Isaías podemos ter uma ideia do que acontecerá nos anos de tribulação na terra. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. De qualquer modo, esses textos deixam clara a existência de um exército de corpos celestiais e, consequentemente, seu efeito na natureza, como marés, furacões, terremotos, tsunamis, etc. Em segundo lugar, temos o exército dos seres angelicais ou criaturas celestiais. Logo no início da Bíblia, já temos um exemplo desse exército de Deus. Jacó também seguiu o seu caminho, após o encontro com seu sogro Labão. E anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Esse é o exército de Deus." Por isso, deu àquele lugar o nome Manaim. E esses outros trechos bíblicos também trazem referência aos anjos como sendo o exército dos céus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" "Nenhuma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem meu senhor tem para o seu servo?" Micaías, um profeta, prosseguiu ao rei Acabe de Israel: "Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram." De um deles, um dos chifres quebrados de um bode da visão de Daniel, saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Então, o segundo exército é o dos anjos ou dos seres celestiais. Em terceiro lugar, outro exército mencionado é composto pelas chamadas hostes de Israel. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: "Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões." E outra versão diz: "segundo as suas hostes." "Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de justiça tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas." No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Aqui, a Bíblia mostra que a nação de Israel era vista como sendo organizada como um exército com diversas divisões, que seriam as 12 tribos. Esse texto comprova isso. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Por isso, se considera que o povo de Israel seria este terceiro tipo de exército de Deus. E por fim, em quarto lugar, outro tipo de exército de Deus seria a própria Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, em carta a Timóteo, mostra que os crentes em Jesus são seus soldados, como os de um exército. "Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou." E em Efésios, ele compara a armadura de Deus que devemos usar com a armadura de um soldado romano, muito comum na época, colocando a couraça da justiça,
calçando nos pés o evangelho da paz, usando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E então ele escreve aos Coríntios falando das armas que utilizamos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, tais armas são poderosas o suficiente para destruir fortalezas. Daí, podemos fazer a ligação com o que Jesus disse sobre a criação de sua igreja e que as portas do Hades, ou inferno temporário, não resistirão à igreja que bate nela. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou, em outra versão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, o quarto exército seria o da igreja de Cristo. Mediante tudo isso, podemos lembrar a passagem sobre a segunda vinda de Cristo para a terra, em que os exércitos dos céus o seguiam. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Esses exércitos que seguem a Jesus seriam então seus anjos, como vimos aqui, a igreja, que foi arrebatada antes dos 7 anos de tribulação, que recebeu como galardões as vestes de linho fino e branco, e passou pelos 7 anos das bodas do Cordeiro, e os crentes em Cristo, que estavam mortos e ressuscitaram no momento do arrebatamento. O povo de Israel não estará, pois esses 7 anos de tribulação serão para eles mesmos na terra. Tenho vídeos sobre isso em meu canal, caso queiram aprofundar mais sobre o tema. Mas concluindo e voltando ao início, o termo Senhor dos Exércitos mostra a onipotência de Deus. Ele é Senhor todo-poderoso de tudo que há na terra e no céu. Ele é o único que governa tudo e todos, e sua vontade é soberana e perfeita. É soberano entre todos os poderes no céu e na terra. Acredito que tenha dado para entender bem essa questão dos exércitos de Deus. Grato por assistir até aqui este vídeo e até o próximo.